É, eu estou aqui lembrando da humildade, né? Está escrito assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Né? Eu estou fazendo aqui uma homenagem à comunidade italiana, né? Comunidade italiana que está fazendo 150 anos, né? E eu lembro que meu avô nasceu em Contagem e naquele distante lá, século XX, né? Eu muito criança, mas eu já inspirava muito nos meus avós, tanto meus avós da parte do meu pai e da parte da minha mãe, né? E eu gosto muito de uma expressão bíblica que fala, né? Eu sou o Deus de teus pais, né? Mas essa expressão, eu sou o Deus de teus pais, ela é muito forte na medida que você vai compreender que ela foi dita para um homem, né? Um único homem. Esse único homem, ele foi obediente àquela voz, né? Aquela voz foi muito específica, né? Muito específica. Eu sou, né? Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Esse é o meu nome, esse é o meu memorial eterno. Né? Quem ouviu essa voz foi Moisés. Né? Aí eu fiquei pensando naquela aliança que Deus fez com Abraão, né? Ele falou com Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Por quanto? Perfeito é o Pai que está nos céus. Como diz o mineiro, né? Chupa essa manga, né? Se o Deus de Abraão é perfeito, né? E se ele nos convida a ouvir, né? Ouça o que o Espírito diz à igreja. Né? A igreja de Cristo, ela foi feita com suor e lágrimas, né? E naqueles momentos cruciais, quando a gente lê ali no Novo Testamento, aquelas passagens bíblicas pontuando assim, cada momento ali naquela via dolorosa, né? Aquelas estações dolorosas, aí você vai entendendo e esmiuçando que seguramente, né, ele fala isso: meu reino não é desse mundo. Meu irmão, nós seremos os mais idiotas, os mais miseráveis, os mais tolos, né, dessa geração, se a nossa esperança estiver no pó da terra. Belo Horizonte é cercado de montanhas, né, e muitas rochas, né, rochas mesmo. A região da Vila do Minério aqui, né, aquelas rochas, e você só perfura aquilo ali com máquina muito de última geração. Se você observa ali aquela região em torno da Vila do Minério, aí você vai seguindo ali para a direção do shopping, né? BH Shopping. Aí você vai notando aquelas torres gigantescas, né? E dentre as quais as torres ali, onde é que tem, né? Aquele ponto mais alto, né? Aquele ponto mais alto onde é que tem as antenas das televisão. E curiosamente, hoje eu estava na TV Alterosa, né? Aí eu voltei lá em
55, né? O eixo Rio-São Paulo já estava com uma televisão preta e branca, a válvula, né? E tudo começou ali naquele 1950, e curiosamente foi em 1950, mais precisamente em dezembro, e meus pais contraíram núpcias, e de 51 a 67 eles tiveram 9 filhos, né? 9 filhos. E de igual modo, meu avô teve cinco noras, né? A nora Julita, né? A nora Marlene. A nora Julita casou com Antônio, né? A nora Marlene casou com Cazuza. Antônio e Cazuza nasceram em Januária, né? Antônio e Cazuza nasceram em Januária. E a minha avó, Bernadette, ela teve meu pai, de Cazuza, em Januária. Depois nasceu lá em São Francisco, onde é que nasceu meu avô. Nasceu em 1928 a minha tia Lourdes, né? Mais precisamente em outubro. E curiosamente, no mês que ela nasceu, o meu tio Cazuza estava fazendo 2 aninhos. Ele é de 1926 e ela é de 1928. E quem que é o quarto da lista? O quarto da lista é o meu querido tio Luiz Carlos Cunha Sobrinho, né? Luiz Carlos Cunha Sobrinho. Ele nasceu exatamente no mês de agosto, dia 21, e quando ele tinha 19 anos, nasceu a minha irmã. E quando ele tinha 27 anos, nasceu meu irmão, Sérgio Luiz, lá na Rua Lorena. E depois do meu tio Luiz, nasceu o meu tio Aloísio Júnior, né? Ele é do dia 9 de agosto, normalmente dá dia dos pais, né? 9 de agosto. Então nós estamos falando aí de 1935. Curiosamente ele tinha a mesma idade do Elvis Presley, né? E em 1938 nasceu meu tio Geraldo, né? Tio Geraldo. Curiosamente, meu tio Geraldo nasceu também em julho, né? É o mês que nasceu a minha tia, a minha avó Bernadette, meu pai, né? E quando meu pai, ele contraiu núpcias com minha mãe, aconteceu uma coisa muito triste, né? Indo daqui para Ouro Preto, a gente tem uma rodovia muito sinuosa, né? Onde tinha o viaduto das Almas, né? Então muitas mortes aconteceram nesse lugar. E tem até uma música da Tony Tornado, né? A gente corre, a gente morre na BR-3. E hoje está fazendo aniversário, 11 de julho, daquele acidente lá em Paris. Eu lembro que era o ano de 73, eu tinha ido lá em São Francisco e eu estava um pouco, assim, saudosista, né? Eu lembro que o Cruzeiro tinha feito um jogo aqui em Valadares, aniversário da cidade, 35 anos. O Garrincha estava numa ponta, o Joãozinho estava na outra, né? E aí o Joãozinho chegou a jogar lá em São Francisco. Era um timaço, aquele time do Cruzeiro, né? O Cruzeiro tinha 2 times. O Cruzeiro tinha um time que fazia as viagens para a Europa, buscar os dólares do europeu. Cruzeiro e Santos, que o Cruzeiro ganhou uma Libertadores, ganhou a Copa Brasil de 66 e se tornou um time de expressão internacional, né? No primeiro tempo, o Cruzeiro está ganhando de 5-0. Nunca tinha acontecido aquilo. Nunca tinha acontecido um time bater o Santos de 5-0 no primeiro tempo. E o Cruzeiro ainda faz mais 4 gols, né? Num jogo de 180 minutos. E ganha 9-4, né? Porque foi 6-2 aqui, 3-2 em São Paulo. E esse 9-4 foi uma coisa assim
apoteótica, né? Mas voltando lá em 73, nós tivemos a guerra de 6 dias, em 67, quando nasceram os gêmeos. Tivemos também, em 69, o homem pisando na Lua, né? No dia que o homem pisou na Lua, um episódio interessante. A minha prima estava fazendo 20 anos, a Orocília, né? Ela faz aniversário agora, dia 20, e ela é de 1949. E ontem, quando eu estava ali, e eu fiquei lembrando, né, da minha mãe, do meu pai, o auditório da TV Tucumã era na Assis Chateaubriand 499, do lado, colado, muito colado ali. Do outro lado da esquina tinha a lenharia, Tocantins 308, né? Hoje tem uma transportadora no local, né? Meu pai morava numa pensão com os primos dele, né? O primo dele teria feito 99 anos, o Heráclito. Nós teve uma homenagem muito bonita para ele lá na cidade de São Francisco no ano passado. E falando em ano passado, tem 2 anos que eu estava ali no Parque de Exposição da Gamileira, no dia do aniversário do Paul McCartney, né? Paul McCartney estava fazendo 80 anos, dia 18 de junho. E eu participei da bancada com o Eduardo Costa e com o nosso querido jornalista lá do Cruzeiro, né? Valdir, né? Que foi um grande cruzeirense e hoje eu acho que ele está no agronegócio. E interessante que tudo isso passa como se fosse um filme, né, na cabeça da gente, porque está fazendo 2 anos tudo isso, né? 2 anos. A nossa querida Palmira estava aí e ela nos deixou no dia 30 de junho, foi muito emblemático aquele 30 de junho. E eu lembro que eu fui num evento no Maria das Trans, até levei meu genro perito, né? E foi uma coisa assim, apoteótica, né? Porque o Altemar Dutra Júnior, ele tem a mesma voz daquele velho Altemar Dutra que também faleceu lá em Nova York, né? E uma das coisas mais incríveis, uma coincidência incrível, né? Lá em Nova York, assim, de sucesso assim, apoteótico, nós tivemos o Altemar Dutra, o Roberto Carlos e o Nelson Ned, né? Que foi aplaudido de pé no Kennedy Hall, né? Um nome difícil de falar, né? Kennedy Hall. E lá só tocava celebridade, né? Tony Bennett, o nosso famoso, nosso Dr. Rui gostava de imitá-lo, né? Frank Sinatra, né? New York, New York. E aquele New York, New York, nunca mais foi o mesmo depois daquela queda das torres gêmeas, né? Amor, o prédio está em chamas, o que eu faço? Aquela voz ressoa nos meus ouvidos até hoje. Amor, o prédio está em chamas, o que eu faço? Já tinha tecnologia do celular, né? A mulher ligou pro marido, né? Eu não lembro, assim, eu sei que a Torre 1, a Torre 2. E eu lembro que tinha um programa na Band, Vem Comigo, né? E o jornalista mostrou, né, os bastidores da Torre 1, da Torre 2. Ali era o coração financeiro do mundo, né? Grandes escritórios, né, de grandes bancos, né? Tudo ali nas torres, Torre 1 e Torre 2. Agora, o índice de loucura e de insanidade que ficou detectado naquele episódio foi das pessoas vibrando, né? E torcendo e alegrando, né? Com a queda das torres. Aquilo ali mexeu muito com o meu emocional. Eu fiquei sem entender nada. Falei, gente, que loucura, né? Então, desde que o mundo é mundo, nós temos os filhos da obediência, os filhos da obediência. Nós temos os filhos da luz, os filhos das trevas. Nós temos os filhos de Beuzebu, Jezabel e os filhos da promessa, né? Quem que são os filhos da promessa? Né? A palavra de Deus fala que Abraão
ele recebeu, né, a missão de sair da sua parentela, que Deus ia mostrar para ele, uma terra que mana leite e mel. E qual é essa terra que mana leite e mel? Abraão não colocou o pé, né? Isaac não colocou o pé, Jacó não colocou o pé, né? Nem Moisés. Moisés viu a terra e não pôde. Mas Josué e Caleb, já com seus 80 anos, puderam colocar o pé na famosa terra da promessa. Nós temos a prostituta Raabe, que protegeu. Ela colocou ali uma bandeira vermelha, né, simbolizando que aquela era a casa dela. E Josué fala, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? Por que Josué fala isso? Porque Josué, ele era profeta daquela geração. Né? E ele sabia de antemão que as promessas de Deus não é filho do homem para que se arrependa, né? E Deus não se arrepende do seu pacto, né? Da sua aliança de amor eterno. E quando você observa ali a voz, eis meu filho amado, nele me compraz, aí eu vi. Havia ali uma imagem de Moisés e de Elias, que subiu naquela carruagem de fogo, né? Aliás, só Elias, né, subiu na carruagem de fogo, e Enoque, que foi transladado. E antes de Enoque ser transladado, ele falou, né, do dilúvio que viria, né? E o pai e o avô de Enoque, né, não viveram para ver o dilúvio, eles foram recolhidos também, né? Aí aparece o décimo que é Noé, nessa linhagem dos patriarcas, né? E quem são os patriarcas, né? E quem são os filhos dos patriarcas, né? Aí eu volto lá, naquele Brasil de 1500, né? Eu lembro que tinha duas figuras interessantes, a de José de Anchieta, que faleceu no dia 9 de junho de 1597, e uma figura também emblemática de Turíbio, que faleceu 23 de março de 1666, né? A minha família é radicalmente católica, católico radical, né? E os italianos também são radicais, né? Católicos radicais. Os italianos estão completando 150 anos da chegada do La Sofia, lá no litoral capixaba, né, de Vitória. E coincidentemente, ali naquele 21 de fevereiro de 1925, né, eles tinham completado 50 anos da chegada no Brasil. Estava nascendo meu primo lá, às margens do Rio São Francisco. Ele é o único deputado estadual da região, né? Por isso ele recebeu essa homenagem, justa homenagem lá, agora no ano passado. Mas o que a gente aprende com a palavra de Deus? A gente aprende com a palavra de Deus que o Senhor Jesus, naquela noite, né, ele puxou a orelha dos apóstolos, né? Vocês não puderam orar comigo nem uma hora, né? E nesse frio, você levantar 4, 5 horas da manhã é terrível, né? E muitas vezes eu levantava, e eu fiquei 12 anos ali no mercado imobiliário, de 74 a 86, né? Eu levantava de madrugada, e eu tenho o testemunho dos meus irmãos, da minha família, e muitas vezes eu nem dormia, né? Eu ficava a noite toda orando. E eu perdi meu irmão afogado em 77, e foi uma perda assim irreparável, né? Meu irmão ia fazer 18 anos, e o que é você ter 18 anos, 19 anos? E ali naquele momento de dor, de perda, eu fiquei muito revoltado, né? Uma revolta de adolescente, de jovem, né? Mas Deus teve muita misericórdia, mas muito, não foi pouca não, muita misericórdia da minha vida, porque eles colocaram Boa Noite Cinderela no meu copo, e eu fui parar numa linha de trem. O trem só não passou em cima de mim porque uma prostituta, ela se compadeceu de mim. Ela me tirou daquele local. Agora você imagina bem, um colega do Correio, não sei quem foi, eu imagino quem seja, mas ele colocou um Boa Noite Cinderela. Eu tive com um juiz de futebol, eu estava tirando a carteira de motorista, ali na escola Santo Antônio, em Lourdes, e ele fez uma observação interessante para mim. Ele falou: Cunha, não faz isso nunca, né? E eu caí em depressão, eu ficava muito sem chão.
E às vezes, né, mesmo eu já tendo uma visão gloriosa do que é o Evangelho, eu ia para tomar uma cerveja com um amigo lá no Correio, e era muito comum, os carteiros trabalhavam muito, né, mas muito. E havia sempre aquele juízo em cima, né, é tudo cachaceiro, mas não é tudo cachaceiro. Às vezes a pessoa está ali naquele, né, desespero de causa, e parece que Provérbios fala isso, né, não dê bebida amarga aos príncipes, né, mas aos fracos, né? Aos fracos de espírito, aos que estão debaixo dessa sentença de morte. E ali, vendo aquela situação toda ridícula, né? E eu lembro que Deus teve misericórdia de mim e tinha um grupo chamado Metamorfose, na Física com Tecelões, e o Espírito de Deus veio sobre todos eles, sem exceção, né? Eles faziam vigílias e faziam um mutirão, né, de oração. A gente ia para a igreja da Lagoinha, a igreja da Floresta. Aqui tem muita montanha, a gente ia para os montes para as orações. E eu sei que nessa empreitada santa, Deus nos visitou e nos deu uma unção de cura, de restauração. E eu lembrei agora, tipo, com a Rose Canarim, ela era adolescente, e meu irmão estudava com ela, ali na Gameleira, né? Onde é que tem a escola ali. E outra hora tinha lá os 5.800, tinha um pessoal tocando piano. E o que eu quero dizer, né, nesse 11 de julho de 2024, 51 anos atrás, né, caiu aquele avião em Paris, e eu lembro já no outro ano, o Ricardo Trajano voltou no aeroporto, pegou o mesmo avião da Varig, né, e foi lá conhecer o Abbey Road, onde nasceram os Beatles, né. E coincidentemente eu estou lembrando aqui que foi aniversário do Paul McCartney, 82 anos, no ano passado, não, no mês passado, 18 de junho, né? Meu primo fez 103, a viúva do meu avô 77. E ontem foi aniversário da neta dela, né? A filha do Júnior. O Júnior nasceu em 73, mais precisamente 8 de janeiro, né? E ele foi do Caderno, estado de Minas, onde eu estava lembrando isso lá pro pessoal lá da TV Alterosa, né? O Júnior foi do Caderno do Estado de Minas ali no início lá da internet, ainda era na Rua Goiás o escritório. Gente, Jesus é uma pessoa mais importante. Se você tirar Jesus da sua vida, aí eu estou lembrando aqui, aniversário da minha prima, ela faz 75, meu primo fez 75, né? Ribeiro Neves, Osias Ribeiro Neves. A minha família é tão radical que a minha avó, Agripina, ela mudou o sobrenome da família. E a família passou a chamar Ribeiro Neves, por causa de Ribeirão das Neves, né? E ali nasceu o Piazza, né? O Piazza fez aniversário de 81 e o Joãozinho fez aniversário de 70 anos. A Camila Barros, ela faz aniversário agora, coincidentemente. Ela está nessa empreitada aí de ouça, né? E muita gente critica, muita gente fala muita besteira sem conhecimento de causa, né? São 4 fofas, 4 mulheres que tá dando assim um banho, né, de graça, de misericórdia. Eu estou acabando de ler um livro, já estou na terceira. O livro é dividido em 4, né? Elas escreveram a quatro mãos, né? Aqui está a Camila Barros, ela tem a idade de mais ou menos, a Ana Paula fez 49, né? Ela é de 85, então ela está fazendo. A Ana Paula é de 76. E o Geraldo Campos fez 64 anos, no mesmo dia que a Ana Paula fez 49, né? O Geraldo Campos é de 1959, então ele está fazendo 65 anos. E é uma geração nova que está surgindo, né? Assim como a Aline Barros e a Paula Fernandes. Fernanda Brum, né? A Paula Fernandes também tem sido, né, uma voz mineira e tem levado o seu canto, a sua poesia para muitos corações. Assim como a Alina Abreu, né? Que eu tenho um carinho por ela muito especial.
há 8 anos atrás, ela estava lançando Fontes da Vida, 27 de maio de 2016, eu estava lá, eu e meu amigo Guido, né? E a palavra de Deus fala o seguinte: se creres, verá a glória de Deus. Ontem teve um assalto, eu fiquei muito revoltado, né? A minha neta, a avó dela, na Pampulha, uma coisa absurda. A gente não tem segurança, acabou a segurança. Nós estamos vivendo uma época do caos, né? Da insensatez, e a segurança pública está zero. Não existe a mínima condição. A gente tem que se revoltar contra uma situação dessa. Tem que dar um basta em tudo isso. É muita violência urbana, é muito infanticídio, é muito homicídio, é muita mortandade de mulher. Mas por quê? Satanás, vamos colocar os pingos nos i. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Né? Ele quer destruir as mulheres, ele quer destruir os lares, ele quer destruir as famílias, ele quer aniquilar, saquear, lançar fora tudo que diz respeito a Cristo vivo da ressurreição. Se você quiser alcançar um inimigo, você fala que você crê no Cristo vivo da ressurreição. É um absurdo um negócio desse. Você não poder ter uma fé eficaz do príncipe da paz, naquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Meu irmão, sai dessa lorota, sai dessa resenha idiota, busca enquanto há tempo, né? A Bíblia fala das virgens prudentes, das virgens nécias. As virgens prudentes é a igreja de Filadélfia, né? E a igreja imprudente é a igreja de Laodiceia. Nós vivemos a era da igreja, né? O livro de Daniel, o livro de Isaías, Jeremias, as cartas de Paulo, o Novo Testamento, está se cumprindo, né? Ele virá nas nuvens, buscar os que dormem no pó da terra. Depois levará os que estão vivos. Meu irmão, mas para você, né, permanecer com ele até o fim, você tem que pagar um preço, né? Ninguém vai orar para você, ninguém vai buscar você. Você julga muito os televangelistas, né, os pentecostais, mas eles estão fazendo, né? Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Essa palavra não é para eles, não. Muitos deles vai passar por um outro processo, que não é de juízo eterno na mortandade, não. Né? Vamos buscar enquanto se pode achar. E eu amo os que me amam, os que me buscam pelas madrugadas me acharão. Quero agradecer a Deus pela minha família. A neta, a filha do Luiz, fez 21 anos ontem, né? Onde está 2003, né? Aquela máquina de fazer gol, né? Do Alex Talento. O Cruzeiro ganhou aquela tríplice coroa em 2003. A minha joia estava com 16 anos, né? Ela recebeu uma festa linda no tabernáculo. Hoje a minha Joyce é uma adoradora, né? 37 anos. O meu genro é uma bênção na minha vida, né? Marcelo. E esse Café com Cristo continua, né? Amanhã, 12 de julho. Um beijo no coração, e é mais uma pauta do Carlos Cunha. E muito desejoso, né? Muito desejoso de ver Deus agir no Brasil e lançar fora toda essa iniquidade, toda essa insanidade, toda essa mortandade. Que Deus abençoe a todos.